Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 11 de dezembro de 2022, o programa Momento Espírita de número 932. Momento Espírita que é transmitido através das redes sociais da USE, Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo prazerosamente aqui Vivian Fonseca. A Vivian é professora, ela é palestrante espírita, trabalhadora da Casa do Caminho em São Carlos, onde inclusive coordena o núcleo, o NEP, o núcleo do NEP, Chico Xavier. Bom dia, muito obrigado por atender nosso convite, Vivian. Bom dia, Beto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Um bom dia a todos que estão conosco. É muita alegria e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Vivian, nós sempre iniciamos o programa por uma prece. Você está convidada para fazê-la. Obrigada, Beto. Então, que nós possamos, neste momento, nessa manhã de alegria, de graça e de paz, acerenar os nossos corações, lembrar do nosso amado Mestre Jesus, lembrando que esse mês nós comemoramos o seu nascimento, lembrarmos daquele menino na manjedoura que nos presenteou com a sua vinda aqui neste orbe para nos guiar. E agradecemos neste momento a presença desse grande mestre, desse divino Rabi, como a guia, como o sol moral a nos guiar para a nossa evolução. Mestre Jesus, que possamos servir o próximo e cumprir com os seus mandamentos e sermos aqueles portadores da bem-aventurança, que nos inspire nesta manhã de domingo, e agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui encarnados para que possamos reajustar sombras do passado e possamos fazer brilhar a nossa luz na escuridão que nós carregamos e nos outros que possam passar pela nossa existência. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo o programa estará abordando o tema oferta de Natal. Dentro de alguns minutos, a Vivian Fonseca, nossa convidada dessa manhã de domingo, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem de hoje nos trará uma mensagem de Emmanuel, de título Culto Cristão no Lar. E as suas participações, amigos e amigas do Momento Espírita, podem se dar através do nosso WhatsApp. Se vocês ainda não o têm, ou aqueles que ainda não o têm, anotem aí, por gentileza, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. E, claro, através das redes sociais também, as participações são bem-vindas. Já declinamos aqui a nossa página no Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também vocês podem se manifestar através do YouTube. Declinamos também aqui como vocês fazem para nos encontrarem no YouTube. Basta digitarem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E através desses canais, vocês podem fazer perguntas, tecerem comentários, fazerem críticas construtivas, porque elas também são bem-vindas, nos auxiliam a aprimorar o programa. Enfim,
conjuntamente conosco, direcionarem o programa, porque o Momento Espírita é um programa de cunho absolutamente participativo. Muito bem, uma vez dito isso, uma vez informando esses canais todos a vocês e aguardando as suas participações, vamos reabrir o microfone e a câmera da Vivian Fonseca, que a partir desse momento desdobra para todos nós oferta de Natal. Vivian, fique à vontade, amiga. Gratidão, Beto. Que a gente possa juntos aqui entender um pouquinho por que oferta de Natal. O Beto falou aí do culto do Evangelho no Lar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse culto maravilhoso que Jesus nos ensinou e está narrado por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Mas, para a gente começar as nossas reflexões, pensemos que hoje é dezembro, alguns dias, né? Que no mês de dezembro, os nossos corações estão um pouco mais em festa, porque as comemorações do Natal, elas inspiram os nossos corações, relembrando momentos da nossa infância, relembrando momentos de alegria enquanto ainda no corpo carnal éramos crianças. Quem não lembra das ceias de Natal, em que éramos crianças e corríamos pela casa das avós, dos primos, brincando com os primos, as árvores de Natal, a alegria de colocar as bolas na árvore de Natal, aquelas bolas que há um tempo atrás a gente tinha cuidado porque elas quebravam e os adultos falavam, você vai se cortar. Então, eram comemorações que nos são caras à nossa memória. Muitas comidas. Crescemos também numa atmosfera cristã, católica. Quem de nós não lembra as novenas de Natal, que tinham aquelas canções do Menino Jesus, que a gente tem na nossa memória, essas comemorações, né? Era no Natal que muitos de nós tomávamos refrigerante, muitos de nós comíamos coisas diferentes, doces diferentes. E nos dias atuais de todos nós, independente da idade, a gente se prepara, a gente se organiza, planeja, conversa, onde você vai passar o Natal, com quem você vai passar o Natal e tudo mais. Buscamos participar de confraternizações, que é o confraternizar, que vem de fraternidade, né? Confraternal, que estar com os nossos irmãos. E todas elas são muitas alegrias, que no final do ano a gente conversa, nossa, lembra o que aconteceu lá no começo do ano? Nossa, como passou rápido o ano. E entramos conversações adentro, fazendo meio que um balanço do nosso ano. Então, é um mês de alegrias, de balanço, e a psicosfera de todo o planeta, ela está um pouco mais diferenciada por conta dessa vibração. Mas qual é o real propósito dessa vibração? Obviamente que nós não desejamos nunca mudar os costumes e as tradições, porque às vezes a gente ouve alguns irmãos falar, né? Porque o mês de Natal é muito consumismo, são presentes para lá, presente para cá, a gente gasta muito dinheiro. Mas o Natal, a gente não pode colocar situações de apontar o dedo para o outro, porque são costumes e tradições que vêm desde sempre, que alegrou tanto a nossa vida, mas que a gente possa ressignificar cada Natal que nós passamos. Porque nesses natais, quantas ofertas nós fizemos para Jesus? Aliás, o que significa verdadeiramente o Natal? Como que nós olhamos para o Natal? Às vezes a gente fala assim, né? São festejos puramente materiais, mas não só. Devemos fazer festejos materiais porque vivemos numa comunidade com costumes e tradições, numa sociedade, mas não devemos nunca nos esquecer que essas comemorações do Natal, elas acontecem por causa de um aniversariante, que é Jesus.
E é nesse momento que nós devemos buscar, nessa atmosfera, nessa psicosfera de elevação espiritual e de alegria, que a gente busque compreender a legítima significação dessa grande data, né? Que marca um grande evento para a humanidade. Que esse advento daquele que, como condutor da humanidade, trouxe para nós, pela exemplificação, o amor e a verdadeira fraternidade, que é, basicamente, a base da felicidade humana. Que nós possamos refletir que Jesus, ele faz parte de um advento tão grande que o seu nascimento marca a linha da história da humanidade. AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. A ciência é marcada na sua contagem de tempo pelo nascimento de Jesus. E nessas reflexões de comemorar o Natal com a justa alegria no nosso coração, a gente lembra de uma mensagem que nos inspira, que é do livro Antologia Mediúnica do Natal. Alguns de nós aqui já viu esse livro, e ele começa, e quem não lembra, é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, e alguns espíritos contribuem para falar sobre o Natal. Essa data, esse advento tão importante. Parece que nós já esgotamos as falas do Natal, mas sempre nós podemos ressignificar e fazer uma nova leitura. Nesse livro a gente tem aí, além de Emmanuel, o Irmão X, a Meinei, a Carmen Sinira, a Maria Dolores. É uma indicação interessante para a leitura nesse Natal. Mas ocorre que a primeira mensagem desse livro é intitulada Oferta de Natal, o que nos inspirou, nesta manhã de domingo, falar sobre essa oferta, e ela foi feita por Emmanuel. É uma oração, na verdade, né? Tem uma página e meia, e o Emmanuel começa dizendo assim: Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. E lembrando-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao 11. Porque Lucas é um dos evangelistas que mais nos traz informação sobre o Natal. E ele conta para a gente, Emmanuel continua fazendo a oração, mas para que nós possamos aqui tirar alguns pontos principais, essa fala que Emmanuel nos trouxe, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, ou boa vontade para com os homens, ela tem aí o cerne do sentido do espírito do Natal para nós. Mas ela acontece da seguinte maneira, que ali na região da Manjedoura, em que Jesus nasce, em Belém, tinha alguns pastores que viviam nos campos e eles estavam cuidando dos rebanhos durante a noite, ao que de repente desce um anjo do céu, onde eles estavam, né? E ele fala essas palavras para esses camponeses, né? E o Emmanuel, ele prossegue com essa narrativa dizendo assim, e um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E olhando para essa mensagem, o Evangelho, sempre tão atual, nasceu para nós, não foi só para eles. Os anjos trouxeram uma boa nova para nós de grande alegria. Jesus vive ainda entre nós.
porque ele nos ensinou: vinde a mim que eu vos aliviarei. Nesse mundo de dificuldades que a gente passa, às vezes a gente até se esquece de fazer uma oração ou de agradecer Jesus. Mas ele é o nosso verdadeiro presente de Natal. Podemos sim trocar presentes, alegrar a vida de tantos irmãos, os nossos filhos e familiares, mas nunca devemos nos esquecer que o nosso grande presente de Natal foi esse nascimento do Cristo. Então, que essa data possa ser comemorada, mas nunca esquecida de que devemos fazer ofertas para Jesus, em seu agradecimento. Mas que tipo de oferta que é essa? Não são ofertas materiais, mas lembremos-nos de alguns ensinamentos de Jesus, quando ele fala para que nós possamos dar teto para alguém, para que nós possamos dar o que comer para as pessoas, ter caridade para com os criminosos, visitar os doentes nos hospitais. São ofertas que muitas vezes nós não precisamos fazer indo até um hospital. Mas quando nós, nas nossas reuniões de culto de evangelho no lar ou nas reuniões em casas espíritas, possamos oferecer uma vibração para esses irmãos. Que possamos, aqueles que nos pedirem um copo de água, que possamos oferecer um prato de comida, porque foi isso que Jesus nos ensinou, que a maior oferta que nós podemos ter ou fazer de Natal é fazer para os nossos irmãos, é servir. Porque Jesus nos disse: fizeste para eles, fizeste para mim. Que nesse Natal, envolvidos nessa atmosfera de alegria, possamos nos lembrar daqueles menos favorecidos, nem que seja numa oração. Porque Jesus veio para alegrar a todos. Obviamente que cada um, dentro da sua trajetória que deva seguir, mas não nos custa elevar o nosso pensamento e agradecer. Agradecer pela nossa existência, elevar o nosso pensamento em uma oração rápida que seja: Senhor, ampara os irmãos menos favorecidos. Porque o nosso pensamento, ele é onda vibratória que chega até onde nós o endereçamos. Que possamos neste Natal, mais do que comemorar materialmente, agradecer por mais um ciclo que se fecha em um ano. Porque sempre no final do ano nós fazemos, como dissemos no início, um balanço, às vezes sem querer, conversando com os nossos amigos nas confraternizações, sobre aquilo que nós fizemos, aquilo que nós vivemos, e quantas vezes nós falamos: o ano que vem eu vou fazer coisas diferentes. Que nós possamos seguir nesse propósito, agradecendo a comida daquele dia, agradecendo de manhã quando a gente levanta, fazendo ofertas de Natal, porque o Natal pode ser todo dia, quando a gente agradece Jesus, quando a gente presenteia Jesus num agradecimento pela comida, num agradecimento por ter amanhecido ali, ainda na carne, porque ainda podemos pagar o débito que fizemos em um outro momento. Quantos irmãos estão na fila por uma oportunidade de reencarnação? Nós acordamos e agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados ainda? Isso é uma oferta para Jesus. Isso é alegrar o coração de Jesus. E quando nós buscamos essas graças, sermos gratos, nós estamos cultivando amor, cultivando a alegria, cultivando virtudes que Jesus nos ensinou e que veio no dia do seu nascimento ratificar para ser esse grande exemplo. Porque desde o momento que esses pastores receberam a visita de Jesus,
quantas coisas se movimentaram, quantas pessoas, antes de receber a visita dos magos, Jesus movimentou pessoas que foram até ele e ele começou a receber testemunhos de afeição, ofertas de Natal no dia do seu nascimento. Porque às vezes a gente esquece de pequenas coisas que são tão importantes. Por que Jesus, o rei, né, que a gente fala, o rei aqui da terra, e ele foi intitulado como rei dos judeus de maneira tão pejorativa na hora da sua crucificação, mas ele falava, quando falavam para ele que ele era rei, ele falava, meu reino não é deste mundo. Então, que a gente possa continuar a nossa reflexão, lembrando de tudo isso que Jesus veio para nos ensinar, por que ele escolheu, sendo governador do orbe, nascer numa manjedoura. Ele poderia escolher qualquer lugar, mas ele escolheu nascer na manjedoura. E nesse momento, a gente retoma alguns pontos para que a gente possa refletir sobre essa vinda de Jesus e os momentos que antecederam o seu nascimento. É muito importante a gente entender como que nós nos comportamos no Natal. Tem uma mensagem da Meimei que ela fala assim, Natal é Jesus volvendo a nós, batendo-nos à porta da alma, a fim de que volvamos também a ele. O nascimento de Jesus é para sempre e nós podemos fazer ele nascer todos os dias em nossos corações. Porque Jesus volta para nós tantas vezes quantas nós buscarmos. Tantas vezes quanto nós o chamarmos. E ele vem bater a porta da nossa alma. Então Jesus, ele já começa a trazer para a gente lições divinas desde antes do nascimento. Mostrando a importância de uma família, a importância da união de Maria e de José, que mesmo sem ter coabitado com Maria, soube da sua gestação e juntos caminharam, defendendo e rezando por aquela gestação. E em dado momento, eles precisam sair de Nazaré para Belém, porque naquela época o recenseamento do César Augusto pediu para que todos voltassem às suas cidades, né? E Maria e José, Maria no final da gestação, montada num burrico, ela sobe de Nazaré para Belém. E essa subida já tem um simbolismo muito grande. Jesus, toda a sua ação, o seu silêncio, a gestação de Maria, ele tem uma mensagem para nos ensinar. Como quer dizer, nessa caminhada, nessa trajetória de Nazaré para Belém, nos dizer que nós precisamos buscar o progresso, a elevação espiritual, tantas vezes mostrada para nós, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Quanto no Novo Testamento, que é essa boa nova. Lembremos da escada de Jacó, que André Luiz cita no primeiro capítulo do livro Entre o Céu e a Terra. É essa subida que nós devemos buscar. E Jesus já começa falando isso para nós, na saída de Maria de Nazaré para Belém. Quando a nos dizer que devemos buscar essa subida e chegar até Belém. Porque Belém significa a casa do pão. Aí o Beto nos falou, né, no início do culto do Evangelho no Lar. E é interessante a gente relembrar o primeiro capítulo nesse momento do livro Jesus no Lar. Porque esse livro, ele trata exatamente do culto cristão no lar. E o primeiro capítulo, ele fala dessa ida para Belém. Ele faz a referência. Quando
E Jesus, numa conversação com Pedro, ele fala para Pedro assim, olha, acendamos aqui uma claridade nova. E na sequência ele fala, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Então, um dos ensinamentos de Jesus, trazendo essa união da família de Maria e José, trazendo essa subida de Nazaré para Belém, o nascimento na casa do pão, é um ensinamento de que nós podemos, todos os dias, fazer Jesus nascer na nossa mesa. Mas como? Como que a gente faz isso? E nessa passagem, que ele fala, a mesa da tua casa é o lar do teu pão, ele vem mostrar para a gente a importância da família, porque nesse capítulo ele fala que a família é a primeira escola da alma, e aí ele vem falar de Belém. O que a cidade de Belém tinha? Ela era chamada Casa do Pão porque lá vendiam vários pães. Então era Betlehem, a Casa do Pão. E houve lá o nascimento de Jesus. O que Jesus estava falando para Pedro? Que todos os dias Jesus pode nascer na nossa mesa. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Como quer dizer para Pedro? Pedro, eu estarei nascendo todo dia na tua casa. Quando você fizer o culto do Evangelho no lar. Porque esse primeiro capítulo do livro Jesus no Lar nos traz essa lição da importância do culto do Evangelho no lar. E é nesse sentido que nós, pensando nessa subida de Maria para Belém, cansada, nos finais momentos da gestação, e as mulheres que estão aqui conosco, que passaram por uma gestação, sabem a dificuldade de ficar em casa, às vezes até para dormir. Imaginemos o que Maria passou, o que Maria enfrentou naquele momento, como quer nos dizer que a caminhada, a subida seria difícil, mas ela não seria impossível. Porque quantos desafios ela enfrentou nessa viagem e ela nunca teve a sua fé abalada. Lá em Hebreus tem uma passagem interessante que fala assim, a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. E Maria, firme e forte, seguiu para o nascimento do Cristo, sabendo que seria uma grande realização e que Jesus tinha um propósito de nascer em um estábulo, com tanta dificuldade. Maria e José sabiam que cuidar do filho, em sentido espiritual, seria a coisa mais importante que eles poderiam fazer por Jesus. Olha que grande oferta. O cuidado de Maria e de José com Jesus. E Jesus, nessa subida, nascendo na casa do pão, nascendo num lugar de simplicidade, nos traz inúmeras lições que ficaríamos aqui nessa manhã tecendo horas e horas. Mas a lição da humildade. Como que a nos ensinar que o Evangelho precisasse nascer num espaço de humildade. Que o Evangelho precisaria nascer em um lugar que ele não tivesse amarras. O Evangelho, ele não foi semeado na multidão inicialmente. Ele nasce numa manjedoura, num estábulo, numa estrebaria, no meio de animais. Ele nasce no domicílio dos pastores, porque pastor é aquele que guia. Jesus, com seu nascimento, nos traz uma oferta de Natal, que é a sua boa nova, nos mostrando que ele nasce num lugar de pastores, porque nós devemos ser pastores de nós próprios e também dos outros, a guiar todos aqueles que estão à nossa volta através do exemplo. E o Natal
é uma data para que nós possamos relembrar isso. O Evangelho na Terra começa num lugar simples. E depois, com esse ensinamento de Jesus, aqui no livro ditado por Neio Lúcio, do culto cristão no lar, ele vai nascer esse culto num lar também entre aqueles que são mais caros. Naquele lugar que André Luiz fala, trate o teu familiar como se fosse uma visita, porque é ali que reajustamos as sombras do passado. E lembrando aqui nessas reflexões que manjedora vem do latim de mangiare, mangiare, de comer. Jesus nos dizendo que ele é o pão da vida, ele nasce e é colocado no lugar que os animais comem. Uma outra mensagem incrível que é uma oferta. Quantas oferendas que nós estudamos na história do Evangelho e dos ensinamentos da lei, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ofertas de alimento. Jesus nos ensinou, eu sou o pão da vida. Ele que deve ser o nosso alimento espiritual. E ele que é o sol que alimenta a nossa vida, porque sem o sol físico nesse planeta, a vida não existiria. Analogicamente, sem Jesus, nós não temos vida. Por isso que ele nos fala, eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Tantos ensinamentos do Cristo num único momento, ali naquela estrebaria. Porque, como eu disse há pouco, o Evangelho precisava nascer sem amarras. Sem amarras também no sentido do apego. Porque o bem-estar do apego nos traz sensações de amarras. O Evangelho é livre. É livre para quem quer seguir. O Evangelho é puro para que nós possamos beber dele. Por isso que Jesus, ao encontro com a mulher samaritana, fala para ela que quem beber da sua água jamais terá sede. Porque ainda dentro das nossas imperfeições, buscamos e buscamos satisfações momentâneas aqui, nesse plano. E esquecemos que Jesus nos ensinou, meu reino não é deste mundo. Que nós, entendendo como que nasce o Evangelho e retomando a fala de Jesus para Pedro no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, a mesa da tua casa é Betlehem. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. É ali. É ali que ele estará nascendo. Então nós podemos fazer Natal todo dia, trazendo essa alegria para dentro da nossa casa, todo dia com o culto do Evangelho no lar. Ou podemos fazer Natal no nosso coração todos os dias, quando lembramos de Jesus e agradecemos e trazemos ele para a nossa vida. Essa mensagem é como que ele dissesse para nós, não para Pedro, eu estarei nascendo na tua casa, mas é para nós. Eu estarei nascendo no teu coração. Quando você me trouxer para ele, todos os dias pode ser Natal, todos os dias pode ser comemorado o meu nascimento. Como quer nos dizer, transforma a tua mesa em Belém, o nascimento de Jesus em Belém, o pão da vida, nos ensinando para transformarmos a nossa mesa, o nosso coração em Belém, na casa do pão, que ele será servido na nossa mesa todos os dias como pão da alma. Olha que oferta mais sensacional. Olha que simplicidade. Quantas vezes a gente se depara com isso? E como eu falava há pouco, antes de Jesus nascer, a trajetória de Maria e de José até Belém, quantas coisas pequenas que foram ofertadas para Jesus, para que o Evangelho pudesse nascer dentro da humildade.
A primeira frase de bênção quando souberam da gestação de Maria. A luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do céu. Os panos que livraram Jesus do frio. A manta humilde que garantiu para Jesus um leito improvisado. Os primeiros braços que entrelaçaram Jesus no colo para que ele se repousasse. Maria e José, a família. A primeira tigela de leite. O socorro aos pais cansados, porque José e Maria bateram em tantas portas. E não por acaso. Não tinham onde ficar e foram até a estrebaria. Foram conduzidos até lá. Como nossos amigos da luz, mentores, nos conduzem muitas vezes a situações que nós precisamos passar. São ofertas de Natal a todo tempo. Os utensílios de empréstimo para que não faltasse assistência a Jesus naquela estrebaria. A bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando de possíveis assaltos que tinham na época. O feno para o animal que transportou Maria. Quantas ofertas de Jesus, para Jesus, para que ele estivesse aqui, para ser nosso guia e modelo. E como nós podemos retribuir, fazendo ofertas, como falamos no início, numa oração, um agradecimento, um louvor, até mesmo num pedido para Jesus. Porque nós precisamos aprender a pedir e não com raiva, eu quero, eu preciso, mas pedir para Jesus com humildade, entendendo que nós precisamos do amparo uns dos outros e principalmente de Jesus. Que nós possamos subir, fazer essa subida ascensional, percebendo que o apego aos bens terrenos é um obstáculo ao nosso progresso espiritual. Essa é a mensagem do Cristo na manjedoura. Lembramos-nos da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que não se deve servir a Deus e a Mamon, lá no item 9, que ele fala da verdadeira propriedade. Ele fala assim, que o homem só possui plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Lembra que Jesus fala, meu reino não é deste mundo? A simplicidade, a humildade. E até ele fala assim, que quando alguém vai num país distante, ele coloca na bagagem objetos que dão para utilizar naquele país. Então, se eu vou para um país que está frio, eu não vou colocar roupas de verão. Então, o que nós devemos colocar na nossa bagagem? Qual deve ser a oferta que nós devemos dar para nós, pensando na mensagem do Natal? Então, nós devemos ter a boa vontade, que o Emmanuel fala, né? Aos homens de boa vontade. Lembrando que a vontade é o nosso leme. Emmanuel nos ensina isso no livro Pensamento e Vida. E a boa vontade é estimulada pela disposição de olhar o outro, como não fazemos ao restante do ano. Nesse momento de Natal, a gente tem um olhar diferenciado. Jesus está mais presente, que nós possamos fazer Jesus presente durante todo o ano nessa atmosfera de Natal. Que tenhamos interesse em renovar os hábitos, reformular atitudes, que torna-se realmente evidente nessa época do ano. Que a gente possa, entender a legítima significação do nascimento de Jesus, a manjedoura, as circunstâncias em que ele nasceu. Que nós possamos, nessa oferta de Natal, comemorar o Natal com a justa alegria no nosso coração, no nosso lar, com os nossos amigos, com todos que nos cercam. Mas lembrando que a verdadeira fraternidade não se expressa pela oferta de presentes ou de lembranças, mas antes, na exemplificação cristã, pela boa vontade de uns para com os outros. Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros. E lembrando que para nós espíritas, para todos nós, mas fazendo aí, porque tem muitas perguntas, como
que é o Natal para o espírita, né? É que o olhar que nós aprendemos com a doutrina é que não se limita às alegrias de um único dia, mas que ele se estende por toda a nossa vida. Porque uma vez que a gente encontra motivos reais para ser feliz, ajudando o próximo, a gente permite o nascimento do Mestre em nosso coração, em todos os nossos atos, palavras e pensamentos. Então essa é a verdadeira oferta de Natal. A gente fazer com que Jesus nasça em nosso coração todos os dias. Que o nosso coração possa ser Belém. Que nosso coração possa ser a oferta para Jesus nesse Natal. Um coração renovado, um coração com disposição de fazer diferente. Um coração que sabe a importância do conhece-te a ti mesmo. De um coração que sabe que um homem só se melhora nessa vida quando a gente conhece a si mesmo. De um coração que ouve quando Paulo, apóstolo da caridade, nos fala que nós devemos servir, que nós devemos frutificar o nosso espírito. Um coração que sabe que, como Paulo nos ensinou, que deve deixar o homem velho para trás, corrompido por desejos enganosos, e renovar sem cessar. É fazer Jesus nascer nos nossos corações todos os dias, nos revestindo do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Enfim, meus queridos, é uma alegria estarmos aqui nesta manhã e que nós possamos lembrar que o Natal, o Ano Novo, é renovação de nossa oportunidade de aprender, de trabalhar e de servir. Que nós somos convocados todos os dias a estarmos juntos de Jesus. Basta a nossa vontade. Gratidão a todos. Que Jesus possa sempre nos inspirar. Nós é que agradecemos, Vivian. Nós acabamos de ouvir e ver Vivian Fonseca, nossa convidada dessa manhã de domingo, desdobrando para todos nós oferta de Natal. Vivian, daqui a pouquinho nós temos umas perguntas a fazer a você. Fique aí sentadinha na cadeira de convidada do Momento Espírita. Daqui a pouquinho voltamos com você, porque agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. E o Momento Mensagem de hoje nos traz uma mensagem de Emmanuel, culto cristão no lar. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Culto cristão no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio.
A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando em benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos os impositivos da aplicação como Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Instrumentos do Tempo. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, agora nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, palestra com Karina Rafaeli de Marília, abordando o tema Paz e a Espada. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Promoção na Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. A Livraria Espírita da USE de São Carlos e região está com uma promoção simplesmente imperdível. Descontos de até 70%. Alguns títulos, inclusive, estão à venda por apenas R$ 12,90. E as famosas Agendas Espíritas 2023 da Editora M também estão à venda com ótimo desconto. Excelente oportunidade para presentear seus amigos e familiares nesse Natal. Faça-nos uma visita. Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos região. Continuamos a convidar aqueles que ainda não são assinantes, não são sócios do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos região, para que o façam e por apenas R$ 18,00 mensais, passem então a receber um livro espírita em sua casa ou no endereço que indicar. Faça a inscrição, ligue para 1633075495 ou envie uma mensagem, pois esse número também é o WhatsApp.
ou ainda dê um pulinho lá na Livraria da USE de São Carlos, como já dissemos, na Rua 9 de Julho, esquina com a Padre Teixeira, e faça presencialmente a sua assinatura. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós queremos agradecer a vocês que ao longo dessa semana se manifestaram através das redes sociais, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa, tanto através do Facebook como através do YouTube e também através do WhatsApp. Lembrando, o nosso WhatsApp é DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a você, Washington do Morumbi, Estela Martins, Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Rose da Redenção, Ricardo Morales, Regina Maurício do Castelo Branco, Olívia Serbi, Norberto do Azulville e Regina Maurício do Castelo Branco, já dissemos, também a Nilzeli Neri Neide Souza da Vila Jacobucci, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Mércia do Cruzeiro do Sul, Marilisa da Santa Felícia, Maria Helena Carminato, lá do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, Maria de Baté, Marcelo Moraes, Ma Aguilar, Laira Priscila, Karina Juju Cruz, José Carlos Espim, também da Vila Neri, Inês da cidade de Campinas, Imaculada de Almeida do Jardim São Carlos, Hilário do Obreiros do Bem, Helena Andretta, Fernando Colombera do Parque Primavera, Eunice do Astolfo Luiz do Prado, Elizabeth Lima, Elizabeth do Douradinho, Elidmar Duarte, Cristiana da Redenção, Cleuzeli Pereira Bahia, Cidinha Mazo, Carol Duarte, Carlos Alberto Andreucci, Benedita Favoreto, Martiniano, Antônio Ósio Júnior da Vila Neri, Ângela Zoro, Zenon Nunes, Anne Samuel do Tangará, Alexandra Camargo e Adila Muniz, dentre tantos outros. Nosso muito obrigado de coração por se manifestarem e também por compartilharem. Nós sabemos que muitos estão nos ajudando, nos comunicam isso, compartilhando o link do YouTube que nós estamos enviando para todos os cadastrados em nosso WhatsApp. Lembrando que se você ainda não é cadastrado ou cadastrada, cadastre-se, mande um oi para 993161147, DDD 16, e você decline o seu nome, o bairro, a cidade de onde você é, e estará automaticamente inscrito, estará automaticamente participando do nosso WhatsApp, cadastrado, e passará a receber os links do YouTube do programa. Ou seja, se não conseguir assistir no horário que vai ao ar, como agora, aos domingos, das 8h30 às 9h30 da manhã, pode assistir mais tarde, acionando ou adentrando o YouTube, melhor dizendo, não é? Ou e também compartilhando, não é? Para amigos e familiares, nos ajudando com isso a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, a mais irmãos e irmãs. Muito bem, e por tudo isso, de coração, gente, muito obrigado. Como nós dissemos, não é? Que tínhamos algumas perguntinhas para fazer para Vivian Fonseca, nossa convidada do programa, que abordou com tanta propriedade a oferta de Natal. Então vamos lá, Vivian. Nós compreendemos que por conta da nossa cultura, tradicionalmente, nos vestimos com a melhor roupa, trocamos presentes com familiares e amigos e, via de regra, preparamos mesa farta para a ceia de Natal. Porém, tudo isso se refere ao que é da matéria. Mas e o significado espiritual do Natal? Como podemos ou devemos compreender? Vivian? Beto, a gente se prende a esses festejos, como nós falamos, né? Mas que a gente possa sempre lembrar o que Meimei, e eu vou responder com o que a Meimei fala, né? O Natal é Jesus voltando para nós, ali, batendo na porta da nossa alma, que é o Espírito encarnado, para que a gente também volte para ele. Esse é a verdadeira força espiritual do Natal, é fazer Jesus nascer em nossos corações todos os dias. Não que não devamos fazer os festejos da materialidade, mas que a gente possa sempre ressignificar, sempre levar para a nossa reflexão que esse momento deve ser estendido para todos os outros. Que a gente possa não se limitar apenas nas alegrias de um dia, do dia 25 de dezembro,
mas ampliar. É para isso que Jesus vem nascendo várias vezes, inclusive no próprio Evangelho. O que é interessante, Beto, que tem uma passagem, está lá em Mateus, capítulo 4, que ele fala para a gente assim, Jesus, eu vou ler um pedacinho que é interessante, que é um nascimento simbólico, mas é um nascimento. Ele fala assim, e o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam presos ali na região da sombra e da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque são chegados os tempos. Então, é um novo nascimento, porque a primeira pregação de Jesus, ele nos diz isso, do arrependimento. E o que é o arrependimento? A gente voltando lá na palavra original, é metanoá. Meta significa ir além, que é uma preposição, e noá é pensamento. Então, literalmente, Jesus, a primeira coisa que ele falou para a gente é assim, amplia a mente. Amplia. São chegados os tempos da renovação. São chegados os tempos de um novo olhar. Então, que a gente possa aplicar essa fala de Jesus, esse nascimento de Jesus, porque ele raiou a luz para aqueles que estavam na sombra, também nesse momento que Mateus relata para a gente. Ele verdadeiramente, ele raia a luz para nós quando ele aceita ser governador do nosso orbe, né, Beto? E aí tem lá no livro A Caminho da Luz, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, que o Emmanuel conta para a gente, mas fisicamente Jesus nasce no nosso orbe, que foi a nossa conversa de hoje, mas ele nasce várias vezes no Evangelho de outras formas. A luz que brilha, para aquele que não consegue enxergar, é um renascimento. Que nós possamos entender e ampliar a mente, levando o Natal para todos os dias da nossa vida. Vivian, o nosso momento mensagem de hoje nos falou sobre o culto do Evangelho no lar. E você, ao longo da sua explanação, também abordou. Entendemos nós que quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós buscamos a Jesus ou favorecemos o estabelecimento de uma proximidade maior com o Mestre. Teria você ainda, além do Evangelho no lar, além da prece no Natal, outras sugestões para que no dia a dia também possamos nos fazer mais próximos de Jesus? Vivian. Beto, até estou olhando para cima, porque no livro Entre a Terra e o Céu, que eu citei, não sei nem se eu saí da câmera, me perdoa. O primeiro capítulo, Beto, se chama Prece. O primeiro capítulo se chama Prece. E além de tudo isso que a gente falou, e que nada é por acaso, porque me surpreendi a hora que você comentou inicialmente que a mensagem seria o culto do Evangelho no lar. Então, duas coisas eu acho importante. Eu acho que várias coisas faz com que a gente se aproxime de Jesus e faça ele nascer, né? Mas a prece, em todos os momentos, não só para pedir, porque a prece ela tem três objetivos nos estudos da Bíblia Sagrada, né? É para pedir, é a prece para agradecer e a prece para louvar. Então, que a gente possa sempre, nos momentos bons e ruins, plantar no nosso coração, que é a terra prometida, Jesus, semear Jesus no nosso coração. Buscar estar próximo dele através da prece. E esse livro, Beto, é muito interessante, porque a primeira fala ali é a seguinte: o desejo é manancial de poder. Então, tudo que a gente pede vem até nós. É isso que o André Luiz está falando para a gente nesse livro. É importante a gente pensar nisso. E tudo mesmo. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. Que a gente possa sempre pedir as coisas boas, né, Beto? Certamente. Achei até muito apropriado você citar o livro Jesus no Lar, porque muitos, às vezes, nos perguntam, a nós espíritas que temos sim,
esse costume, esse hábito salutar, digamos, de passagem, não é, de fazer evangelho no lar. De onde é que nós tiramos isso? Como é que nasceu essa ideia? E, na verdade, o primeiro culto cristão no lar foi exatamente Jesus que inaugurou na casa de Pedro, não é? E está lá, logo no comecinho do livro que você citou, e que nós recomendamos a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais do Momento Espírita, Jesus no Lar. É fantástico. Inclusive, nesse momento, atualmente, nós estamos usando um capítulo a cada semana para fazer o nosso Evangelho no Lar. É formidável, não é? Vivi, nós estamos nos aproximando do encerramento do programa. Nós queremos, mais uma vez, te agradecer a gentileza de atender o nosso convite e te deixar à vontade para você fazer as suas colocações finais. Obrigada, Beto. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, né? Como diz Paulo, em tudo dar graças, que nós possamos agradecer pelo momento de hoje, por esse ano, né? Pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e que a gente possa entender o propósito de Jesus. E entender o que Pilatos falou quando ele entrega Jesus para a multidão, mesmo tentando não entregar Jesus, porque ele coloca entre Jesus e Barrabás, e a multidão escolhe para se libertar Barrabás, Pilatos nos dá a seguinte mensagem: como que fazer com que nós entendêssemos que Jesus tem que nascer todos os dias nos nossos corações, quando ele fala, eis o homem. Inclusive, é um capítulo do livro Fonte Viva, capítulo 127, explicando esse pedacinho, mas de uma magnitude, de uma profundidade. Eis o homem. Jesus nasceu. Jesus nasceu para que todos tenhamos vida, vida em abundância, que possamos comemorar todos os dias da nossa vida, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo, buscando socorro nele, através da prece, através de conversações mais edificantes, porque o início do livro Jesus no Lar, no primeiro parágrafo, que se chama o culto cristão no lar, Jesus, percebendo que a conversação se fizera improdutiva, e é essa palavra que é usada, que o Neil Lúcio usa, e menos edificante, ele convida todos ao culto do Evangelho no Lar. Então, que nós possamos aproveitar esse momento de reflexão sobre o nascimento de Jesus, sobre o culto cristão no lar, para trazer em momentos que as conversas ficam improdutivas, seja numa discussão ou num julgamento do outro, a gente trazer Jesus. Fazer Jesus nascer e renascer no nosso coração. Que a gente possa comemorar esse momento com os corações felizes. Porque o maior presente que necessita a humanidade é a paz. A paz aos homens de boa vontade, como nos diz o anjo, né? A paz entre os homens. Essa paz tão almejada que só vai existir verdadeiramente quando houver desprendimento e boa vontade comandando as nossas ações. E quando todos nós, não num tempo tão distante, nos amarmos como irmãos, sem nos esquecer de que ninguém pode ser plenamente feliz sem a felicidade dos outros, nós vamos estar galgando um degrau a mais na nossa evolução. Beto, gratidão. E gratidão a todos que estiveram conosco nessa manhã de domingo. Que Jesus seja conosco hoje e sempre. Nós que agradecemos, Vivian, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. Tenha um Feliz Natal com Jesus, que aqueles que nos assistem, os internautas, tenham um Feliz Natal com Jesus em seus lares. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, esse que fala Beto Bittencourt, a nossa convidada Vivian Fonseca, que abordou oferta de Natal. Muito obrigado também àqueles que trabalharam na produção do programa hoje, a Suzana Miune, que dos bastidores cuidou da transmissão, juntamente com o Marcelo Joia. Nosso muito obrigado à Amanda, que cuida da divulgação, a Nilzeli, ao Clemente, ao André, que cuida das edições. Enfim,
a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Um Feliz Natal a todos com Jesus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã, relembrando através das redes sociais, Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!